Olá, amigos, olá, amigas do Evangelho. Evangelho no Lar, Grupo Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós vamos, dentro do nosso estudo Evangelho no Lar, nós vamos finalizar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E hoje estamos aqui, eu, Paulo, a nossa irmã Vânia e a nossa irmã Norma, para juntos fazermos esse estudo do Evangelho no Lar online de hoje. São todos muito bem-vindos e agora vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, Pai amado, amigos e guias espirituais, abençoa todos nós que estamos aqui reunidos, juntos, pensando em Ti, lembrando de Ti e aprendendo um pouco mais daquilo que Tu vieste nos ensinar. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados, e que possamos contar com a inspiração, com a luz e com a proteção dos Teus mensageiros divinos, hoje e sempre. E assim, com as Tuas bênçãos e com a Tua proteção, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o nosso estudo do Evangelho online na noite de hoje. Graças a Deus. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Norma, que vai finalizar com o item 19, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olá, queridos irmãos. Esse item 19, ele tem por título Progressão dos Mundos. Então, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para refletirmos acerca dessas verdades. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Aqui nós vamos dar uma paradinha para refletirmos acerca desse parágrafo, que tem essa profunda reflexão, né? Um exemplo singular que nós podemos nos valer para o entendimento da transformação através da destruição são as erupções vulcânicas, não é verdade? Apesar da sua incrível capacidade de destruição, a lava ou magma, não é? Que desce com a explosão, ela modifica o solo de forma superpositiva, graças à sua composição rica em elementos essenciais. Então, por enriquecer o solo e promover o sucesso na agricultura, é comum ver a presença de comunidades e grupos de produtores rurais nessas regiões modificadas com a erupção vulcânica. Vamos dar prosseguimento ao item 19. Ao mesmo tempo
que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então, vamos dar mais uma paradinha para refletirmos acerca deste parágrafo. Kardec, ele nos exemplifica acerca do progresso do nosso planeta no livro A Gênese. Então, o nosso globo, como tudo que existe, meus irmãos, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Assim, ele evolui moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência, não é verdade? E que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais ou menos aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sobre o império de forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Hoje, meus irmãos, nós vemos um abrandamento dos costumes em várias áreas, até em relação ao trato com os animais. Se outrora o nosso cãozinho ele era tratado lá no quintal, né, onde tinha a casinha do cachorro, por exemplo, hoje, nos grandes centros urbanos, onde grande parte dos habitantes residem em apartamentos, os cãezinhos e também os gatinhos vieram para dentro dessas habitações. Há uma dedicação com os animais outrora não vista. Sem falar com um grande número de pets que agora existem por aí para oferecerem produtos que tratem desses animais com muito carinho, não é? E demonstrando amorosidade por esses bichinhos. Então, a gente também, como seres humanos inteligentes, vamos contribuindo
para o progresso desse princípio espiritual que habita o animal. Certo? Vamos finalizando aqui. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Essa mensagem do item 19 é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, esse terceiro parágrafo, nele Santo Agostinho nos situa na transição planetária que nós estamos vivenciando. Quando ocorre a separação entre o joio e o trigo, né? É um processo longo, de gradual período, porque ele vai refletindo uma limpeza planetária que nos levará à condição de regeneração. Por isso, nós temos a impressão que está tudo de cabeça virada, não é? E nós podemos traçar uma analogia com o nosso próprio lar. Quando nós vamos fazer uma obra para que o lar melhore, tudo fica fora do lugar, tudo fica um pouco confuso, né? Com obra dentro de casa, com pintura, essa coisa toda. Mas é para que depois nós possamos desfrutar de uma condição melhorada. Assim, o joio vai simbolizar aqueles habitantes em que o sentimento deles fazem o mal pelo mal. E o sentimento do bem não os toca ainda. Daí, nessa transição, eles serão excluídos. Quando desencarnarem, irão habitar mundos inferiores, porque se aqui permanecerem, eles perturbariam, trariam confusão a esse planeta que estaria vivenciando a regeneração. E assim, eles seriam um obstáculo ao progresso, não é? Kardec nos diz que eles vão expiar, então, esse endurecimento nesses mundos inferiores ou outros, não é? Onde as raças terrestres estejam atrasadas ainda, que serão o equivalente dos mundos inferiores. Onde eles levarão os seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazer avançar esses locais que eles irão habitar. E eles serão substituídos pelo trigo, né? Por aqueles espíritos que comporão a geração nova, que vai trazer para o nosso planeta a justiça, a paz e a fraternidade. Então, nós precisamos envidar todos os esforços para que possamos conseguir fazer valer essa oportunidade reencarnatória como trigos, para que nós possamos retornar a habitar essa terra regenerada. No livro Vivendo o Evangelho, a psicografia de André Luiz, por Antônio Baduy Filho, ele traz uma reflexão muito boa acerca desse item 19. Ele nos diz: a Terra tem melhorado, mas ainda existem inúmeras dificuldades. Estuda-se o terremoto
mas existe a violência. Combate-se a enchente, mas existe o orgulho. Prevê-se o temporal, mas existe a cólera. Controla-se o raio, mas existe a agressão. Aproveita-se o deserto, mas existe o egoísmo. Drena-se o pântano, mas existe corrupção. Pesquisa-se o vulcão, mas existe o crime. Alivia-se a miséria, mas existe o desprezo. Cura-se a doença, mas existe o abuso. Investiga-se o tufão, mas existe a guerra. A morada revela a condição do morador. Se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Precisamos de reforma íntima, vigiar e orar sempre, como nos dizia o nosso mestre maior. Agora, nossa irmã Vânia fará para nós um apanhado dessas reflexões do capítulo 3. É com você, querida irmã. Olá, saudações fraternas a todos. Esse capítulo 3 é muito interessante para a nossa reflexão acerca de há muitas moradas na casa do meu pai. Porque o ser humano é sempre muito curioso, né? Há muita coisa para ser descoberta. E muitas vezes ficamos a imaginar sobre outros planetas, outros mundos, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que há muitas moradas na casa de meu pai. Então, Jesus se refere não só aos vários mundos habitados que continuam sendo criados, como também aos diferentes estados da alma quando ela está no mundo espiritual. E daí nós pensarmos por que é importante nós analisarmos e refletirmos sobre isso. Porque nós sabemos que somos espíritos imortais que estamos em passagem por aqui na Terra. Então, todos nós temos um prazo com data de validade assinalada quando da nossa preparação reencarnatória. É verdade que alguns poderão antecipá-lo, seja via suicídio direto ou indireto, mas a verdade é que todos nós temos, na nossa preparação, aquele tempo definido para nós aqui estarmos. Lembrando que, qualquer que seja a condição em que nos encontremos, nós temos infinitas oportunidades, através da reencarnação, de estarmos trabalhando para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. É preciso que nós extingamos de nossa mente a ideia de punição e de castigo quando do retorno ao corpo físico. Estamos aqui para progredir e Deus nos concedeu, através de uma ferramenta muito importante como o livre-arbítrio, a oportunidade desse aprendizado através das nossas escolhas. Então, dependendo da nossa condição de espírito feliz ou infeliz, de espírito justo, resignado ou de espírito rebelde, revoltado, o mundo em que nós vamos habitar. Então, pela sequência dos itens que nós estudamos nesse capítulo, nós vimos que há diferentes categorias de mundos habitados. Então, cada um de nós, mediante a sua necessidade evolutiva, o que precisa ainda aprender, nós habitaremos um desses mundos. E para tal, nós viemos preparados para essa adaptação a esse mundo que vai nos receber, né? E a Terra
o planeta em que ora estagiamos, está no segundo degrau da cadeia evolutiva planetária. Nós estamos num mundo de provas e expiações para transitando para o mundo de regeneração. Só que muitos companheiros ficam imaginando o mundo regenerador ou regenerado como um mundo onde vai reinar a paz, o amor, a felicidade, onde não haverá dor nem sofrimento. Então, lendo, né, as instruções dos espíritos do presente capítulo, né, primeiro começando com mundos inferiores e superiores, e depois nós ampliando o entendimento através dos comentários de Allan Kardec, né? Começamos com os mundos primitivos, depois passamos para mundos de provas e expiações, ou expiações e provas, depois para mundos regeneradores, depois nós temos mundos felizes, e a condição mais alta é mundos celestes ou divinos. Então, como nós temos amplas possibilidades, esse progresso vai acontecendo gradualmente. Muitas vezes, esse progresso para nós é imperceptível, porque muitas vezes nós esperamos algo grandioso, ou uma grande transformação, que nos chame a atenção, principalmente dos nossos sentidos físicos. Mas, no presente capítulo, nós vimos que as mudanças ou o progresso acontece, independente de nós ou percebermos ou não. Por quê? Porque o progresso é uma lei natural, é uma lei divina, né? Então, não há essa regressão como nós imaginamos, né? Vânia, mas muitas vezes há espíritos que estão numa condição um pouco mais adiantada e eles são depois conduzidos para reencarnarem em mundos mais atrasados. Por que Deus permite isso? Permite para que nós aprendamos sobre o bem. Então, o que nós vamos fazer nesses mundos mais atrasados? Nós vamos auxiliar aqueles que estão na retaguarda a avançarem, a progredirem. Não se trata de castigo ou punição, trata-se de aprendizado. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós consideramos que há uma carga excessivamente superior às nossas forças para esse aprendizado, mas não. Todos nós temos no nosso planejamento reencarnatório a programação, inclusive os recursos financeiros de que vamos necessitar para desempenharmos as nossas tarefas, os nossos compromissos. Então, nós precisamos aproveitar melhor essas oportunidades de que dispomos para nós, um dia, habitarmos e chegarmos a esses mundos celestes ou divinos. O que nos aguarda no mundo regenerador ou regenerado? Aguarda-nos ainda provas, né? Porque o mal ainda tem o seu império, né? Mas que nós aurimos, nós recebemos, né, aquela carga de amparo, de assistência, para que nós possamos também passar por esse momento, por esse estágio. Como nós já vimos, nenhum de nós pula etapas, né? Nós não tem propina no processo da nossa evolução espiritual. E junto a essa evolução espiritual, é lógico, tem a evolução intelectual. E aí também os mundos evoluem materialmente, de modo que todos os reinos da natureza também vão evoluindo, vão se adaptando às transformações, às modificações necessárias. Então, aquilo que nós vimos através da história dos mundos primitivos, né, onde havia
muita dificuldade. A preocupação primeira era a sobrevivência individual e depois do grupo, né? A perpetuação da espécie, em que ainda não havia uma linguagem mais aprimorada, até onde nós chegamos hoje, em mundo de provas e expiações, né? Os avanços foram muitos, do ponto de vista material, tecnológico, científico, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer e nos convidar a que nós aproveitemos melhor as oportunidades de que dispomos para esse aprendizado, para esse progresso. Porque nós todos queremos viver em um mundo onde haja paz, onde haja alegria, onde haja uma fraternidade legítima, onde não haja dor, nem sofrimento, nem doença, nem fome, nem miséria, nem guerras, nada que destoe do bem. Mas é preciso que nos esforcemos, que nos empenhemos para alcançar esse estágio, para alcançar esse ponto. Nas instruções dos Espíritos, deste capítulo 3, nós vemos Santo Agostinho, né, falando que a qualificação desses mundos é muito relativa. Por quê? Porque os graus de evolução nossos também são muito variados. Nós podemos ter semelhanças ou afinidades, mas cada um traz a marca da sua individualidade, porque, como espíritos, seres inteligentes da criação, cada um de nós tem as suas características resultantes de suas conquistas, de seus esforços, né? E cada um no seu tempo, né? Nós sabemos que o tempo, para nós, ele é marcado pelo relógio, pelo nosso calendário, né, do ano, mas no mundo espiritual a contagem é diferente. Então, que nós saibamos que nos libertarmos de dificuldades, de sofrimentos, de obstáculos, é questão de escolha nossa. Da maneira como nós utilizamos essas escolhas, da maneira como nós procedemos, principalmente nós espíritas, diante do conhecimento de que já dispomos, para nos tornarmos melhores, para termos uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, que nós lancemos o nosso olhar para o futuro, na certeza de que nenhum de nós está sozinho, nós não estamos desamparados, e aquilo que nós consideramos que é uma infelicidade, que é algo ruim, que é uma desdita, vamos lembrar que, como tudo é transitório, tudo passa, aquilo que as nossas limitações veem como algo destruidor, irrecuperável, triste, de intenso sofrimento, amanhã, quando nós estivermos de posse de uma consciência maior, de uma compreensão melhor, nós veremos que aquele momento, aquela etapa, foi necessária para que nós aprendêssemos a lição, para que nós voltássemos o nosso olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é para o bem de todos, sem os limites e sem as influências de nossa visão materialista, dos nossos sentidos físicos ainda tão limitados. Que nós busquemos em Deus a certeza de que todos nós estamos destinados à condição de espíritos puros que habitaremos os mundos celestes ou divinos. E nos recordemos de que o Pai continua criando novos mundos, novas estrelas, novos sóis, novas galáxias.
e criando novos espíritos. Então, ainda há uma infinidade de oportunidades, uma infinidade de situações, de mundos, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, não esmoreçamos, não lamentemos. Vamos pensar e lembrar que todos nós chegaremos a esses mundos felizes. Não aquela felicidade da contemplação, de ficar à toa, da desocupação, não. Aquela felicidade da paz, da harmonia, mas que se preocupa com o outro, que colabora com o Pai e com Jesus na edificação de outros mundos, no processo evolutivo de outras criaturas. Então, todos nós somos convidados a sermos co-criadores e colaboradores de tudo o que existe, pois Deus, através de suas leis, que são leis naturais, não restringe a humanidade a nós, planeta Terra. Existem outros mundos habitados em graus semelhantes ao nossos, ou superiores aos nossos, ou até inferiores. E tudo vai depender da condição daqueles que habitam esses mundos. Então, nós podemos, através do pensamento, através dos nossos atos, buscar a nossa melhora moral, buscar o conhecimento intelectual e colaborarmos ativamente com o progresso. Não desperdicemos tempo nem oportunidades, porque muitas vezes isso nos trará dissabores e esforços ainda maiores para superarmos esses obstáculos, muitas vezes e quase sempre criados por nós. Então, nos cabe uma compreensão maior de que, à medida em que formos nos melhorando, nós teremos um mundo melhor. Então, as gerações vindouras poderão encontrar uma morada mais agradável quando estiverem reencarnados. Então, pensemos nisso, pois é no momento do Evangelho no Lar que nós vamos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina, mas também vamos refletindo sobre as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, os nossos deveres aqui na Terra e como espíritos imortais. Um grande abraço a todos, fiquem com o nosso companheiro Paulo. Muito obrigada. Queridos irmãos e queridas irmãs, após as importantes reflexões, baseadas no Evangelho, trazidas pela Norma e pela Vânia, seria o momento de nós fazermos a magnetização da água através de uma prece. Amigos e guias espirituais, médicos do espaço, irmãos de luz, nada na natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma. Usai, amigos, o vosso poder de amor transformador, que ele possa adentrar, penetrar, se misturar a essa água que está sobre a nossa mesa, transformando em remédio espiritual para a cura, para a harmonização de
todos os males físicos, emocionais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e guias espirituais, Mestre Jesus, irmãos do coração, irmãos da nossa família consanguínea, a todos os irmãos, filhos de Deus, que a graça e a luz esteja conosco, ontem, hoje e sempre. Senhor, nesse instante, após a realização do nosso Evangelho no Lar, pedimos pela nossa família, por aqueles que estão congregados conosco, pelas famílias de nossos irmãos em Jesus, pelos nossos irmãos em humanidade, estejam eles encarnados ou desencarnados. Ajudai a todos, Senhor, nesse planeta que ainda precisa do teu auxílio e da tua ajuda, para que cada um possa, efetuando as mudanças que se fazem necessárias em nossos comportamentos, produzirem bases para uma sociedade onde vibre o amor, onde vibre a harmonia, onde vibre o bem. E assim estaremos finalmente sendo teus discípulos, teus seguidores, e ajudando ao Criador na obra de melhoramento. Ontem, hoje e sempre, ilumina os nossos caminhos e que sejamos merecedores dessa tua luz. Graças te damos, Pai, abençoa o nosso fim de semana e a semana que vier em seguida. Que assim seja, e assim pedimos a devida permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do Evangelho online no dia de hoje. Graças a Deus. Queridos amigos, queridas amigas, semana que vem estaremos entrando no capítulo 4, aqueles que quiserem se antecipar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é Evangelho no Lar? Evangelho no Lar é vivenciar o Evangelho no trato com aqueles que estão mais próximos de nós. Evangelho no Lar é uma reunião que fazemos, que pode ser diária, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Isso fica dentro dos critérios, das possibilidades de cada um. E Jesus convida a todos nós. Podemos ler o Evangelho todos os dias, mas o momento do Evangelho no Lar é um momento especial, em que a espiritualidade está conosco, especialmente, porque neste encontro, que tem dia, hora, tempo, duração marcada, o estudo que é feito é prévio. Nós estamos aqui hoje, terminando esse encontro, e já vamos planejar os itens que serão lidos na semana que vem. A espiritualidade vai saber disso.
isso vai ser levado até eles. Os vários grupos de estudo do Evangelho online, ou estudo não online, estudos presenciais na própria casa, com o irmão, com a mãe, com o pai, com o padrasto. Ah, mas na minha casa ninguém quer fazer. Faça você. Seja você o exemplo. Você não gostaria que todos fizessem com você? Então, dê o exemplo. Faça, inicie, comece. E os outros, nem que sejam por curiosidade, virão em seguida, com o tempo. Não devemos forçar ninguém a nada, apenas damos as ideias, as orientações. E aqui nós vimos que a nossa irmã Norma deu e trouxe as suas explicações sobre um item. A nossa irmã Vânia trouxe a explicação, fez um resumo para nós do capítulo. Então, é interessante que saibamos adequar. Isso só se faz com o tempo, né? A gente vai vendo o que encaixa em quê, porque a espiritualidade tem o seu tempo para estar com a gente. Então é preciso que saibamos definir o tempo dos nossos comentários, das nossas leituras, porque a espiritualidade vai trazer irmãos que precisam, ao nosso lar, espíritos desencarnados que vão vir sob a guarda e a tutela deles e que eles irão assistir o culto, irão ouvir o culto. Ué, mas por que vão trazer espíritos para ouvir? A espiritualidade não pode falar direto com eles? Pode, mas eles não escutam. Lembram-se de André Luiz no filme Nosso Lar? Ele ouvia os amigos espirituais que estavam tentando ajudá-lo? Não, só depois de um certo tempo. Então, assim são esses irmãos, eles precisam sentir a vibração da voz humana, porque ainda estão muito densos, muito terra a terra. Muitos sequer têm consciência que desencarnaram. E eles utilizam-se da vinda, do assunto, para ajudar e orientar irmãos que estão no plano espiritual. Posso levar os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus primos? Pode, claro que pode. E ainda informamos a vocês que existem leituras específicas se vocês quiserem fazer um evangelho no lar específico para crianças somente. Existe toda uma orientação para isso. Mas se for de vez em quando, uma vez ou outra, né, você ensina, você orienta. Evangelho no lar é luz no lar. Evangelho no lar é abrir a porta da nossa casa, abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre e que fique e que saia do nosso coração para brilhar junto aos irmãos mais necessitados. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é isso que queríamos comentar. Até o nosso próximo encontro. E não esqueçam, gostaram desse estudo? Compartilhem, curtam, divulguem. Entrem para o Grupo Espírita Paulo de Tarso. Temos também um grupo de preces e radiações às terças-feiras. Aqueles que precisarem,
coloquem o seu nome e a necessidade que esse grupo vai se reunir e orar e irradiar em favor desses irmãos. E temos aos sábados 2 estudos, um às 17 horas e outro às 18 horas, de O Livro dos Espíritos. É isso, irmãos. As portas de um novo mundo estão se abrindo. E para entrar nesse novo mundo, é preciso modificar e transformar coisas que estão dentro de nós, para que seja permitido o nosso ingresso, com as nossas almas, auras límpidas e claras, que serão a senha de entrada por essas portas que levam ao mundo de paz, ao mundo de luz, e essa aura nossa vai espelhar a nossa boa evolução espiritual ou não. Então, que continuemos lutando com todas as nossas forças para conseguirmos atingir um patamar espiritual melhor. Paz e luz a todos. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos em paz.